Que o Senhor esteja com todos nós. Anúncio da boa notícia de Jesus Cristo, segundo a comunidade de Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. As nossas leituras desse domingo traz para nós a grandiosidade do amor de Deus, que no Salmo diz para nós que maravilhas fez conosco. A experiência de fé do povo, da Bíblia, que é luz para nós, é a experiência da dor, a experiência da caminhada, a experiência do deserto, a experiência do abandono, mas muito mais a experiência de um Deus que nunca esquece o povo. Um Deus que nunca abandona. E que mesmo diante de tanto sofrimento, o povo pôde proclamar. Por isso que as experiências bíblicas, ainda que passam por muito sofrimento, mas são experiências que traz a garantia da presença de Deus. Mesmo sendo crucificado, Jesus, Deus proclama: Tu és o meu filho amado e eu te ressuscito. Ou seja, Deus está para além, Deus está para nos fortalecer diante da dor. E aí, a maravilha que proclama no Salmo dialoga com a profecia de Jeremias, que é uma profecia escrita no tempo de exílio, no tempo em que o povo foi arrancado de sua terra, jogado em outra terra, para ser escravo. E ali naquela terra ficaram as categorias que diz na leitura: aleijados, mulheres, muitas mulheres grávidas, pessoas com todo tipo de problemas, pessoas que não era nem a força braçal e nem pessoas que ajudavam na organização. Essas foram tiradas. E aquelas ficaram à sorte. E aí a leitura tem um nome para designar essas pessoas. Lembra? O nome é resto de Israel. É o resto.
que é resto? O que a gente faz com resto? Resto, às vezes a gente joga fora, né? Resto é uma coisa que presta ou não presta, né? Pode ficar ali para depois, mas é o resto. Geralmente a gente joga fora. Esse povo doente, como a leitura está dizendo, aleijado, mulheres, e ali fala de mulheres grávidas, era considerado o resto, porque as pessoas que eram consideradas, ou que eram autorizadas para organizar a cidade, tinham sido arrancadas. E aí ficou o resto. E ficou a sorte de tudo. A sorte do abandono, a sorte da fome, a sorte da violência. E aí Jeremias, nessa leitura, traz justamente a mensagem de Deus. E aí Jeremias proclama essa mensagem bonita que a gente consegue ler hoje. Deus dizendo que vai ajuntar esse povo. Deus dizendo, olha, vocês estavam com lágrimas, mas vão voltar a rir. Essa é a missão que o profeta sente que tem que proclamar, junto com todo o povo que acreditava em Deus. Então, é como se Deus quisesse falar para nós hoje, qual é a nossa missão no mundo? Existe resto de pessoas ainda? Ou não tem mais? Talvez hoje a gente não utilize a palavra resto. Mas o que a gente diz, o que o mundo diz das pessoas que, entre aspas, não têm valor? Qual o nome que a gente dá? Naquela época, na leitura de Jeremias, o nome era resto de Israel. Eram os aleijados, coxos, mancos, mulheres que estavam abandonadas. Mas hoje, quem é esse resto? A gente consegue identificar? Jeremias diz que para esse povo Deus vai olhar e vai proclamar a vida. E a proclamação de Deus, a boa nova, o evangelho, ele só é evangelho, só é boa nova quando ele arranca, quando ele consegue identificar onde é que está o sofrimento do povo, para poder agir. E hoje nós temos que identificar isso. Quem são as pessoas fora que mais sofrem? Jesus, no Evangelho, muito preocupado com isso, ele caminhava, e os discípulos com ele, e aí de repente tinha alguém, um homem chamado, conhecido como Bartimeu. A leitura diz que ele estava à beira do caminho. À beira do caminho significa que não estava no caminho, estava fora. Uma pessoa que não conseguia fazer a sua caminhada. E aí, aquele cego, abandonado, percebeu que Jesus passava e sentiu uma coisa muito forte dentro dele. E ele não chamou, ele gritou: Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. O que os discípulos fizeram, vocês lembram? Os discípulos fizeram o que geralmente a gente pode fazer com o resto. Não, sai para lá que eu não tenho tempo para você, não. Não, vai, que hoje eu não estou com paciência. Sai que Jesus tem muita coisa para fazer. Ele sai daqui de perto. Às vezes a gente fecha a porta, às vezes fecha o vidro do carro. A gente não quer se aproximar porque é resto. Os discípulos fizeram isso. E se fosse pelos discípulos naquele momento,
aquele homem não se aproximaria de Jesus. Mas como ele gritou, Jesus ouviu. Jesus sempre ouviu o grito do sofredor e da sofredora, dos últimos. E aí Jesus diz: chama ele. Quando o discípulo chama, vocês percebem que ele dá um pulo, ele salta, e aí ele larga para trás a única coisa que ele tinha. Qual era a única coisa que ele tinha? Lembra? O manto. Para quem está na rua, o manto é tudo, né? É o que protege do vento, protege das intempéries e diminui o sofrimento. Ele abandonou o manto e foi para perto de Jesus. E Jesus não disse assim: olha, discípulo, dá uma comida para ele que ele está com fome. Dá um prato de comida, leva ele para um lugar melhor porque ele está precisando. Jesus não falou isso. Jesus disse: o que é que você está precisando? Percebe? Jesus coloca nele a responsabilidade de dizer o que ele quer. E aí o que é que ele diz? Senhor, que eu consiga enxergar, que eu veja. Porque ele estava fora do caminho. E Jesus ali não falava só da cegueira física. Que é claro, nós, qualquer um de nós, pode enxergar muito bem. Pode nem usar óculos, pode ter uma vista maravilhosa. Mas a gente pode não enxergar o resto. A gente só pode querer ver quem a gente quer ver. A gente pode não escutar os gritos de quem pede socorro, de quem está fora do caminho, quem não consegue andar porque está com fome, está com frio, porque está preso, porque está de alguma dor. E Jesus diz para ele: vai, que a tua fé te curou. Jesus não diz: eu te curei. Por quê? Porque Jesus percebeu que dentro daquele homem, abandonado, jogado à sorte, poderia estar morto, mas não estava morto. Dentro dele tinha uma força muito grande. É a força de Deus. O que Deus faz com a gente é fazer com que a gente reconheça que dentro de nós tem uma força muito grande, capaz de tudo. Uma força capaz de explodir de amor. Explodir de amor pelos que sofrem. E mudar o mundo. E fazer com que pessoas que às vezes não têm alegria possam proclamar, como o Salmo diz: maravilhas Deus faz com a gente. É o que aquele cego proclamou naquele dia. É o que o resto de Israel proclamou quando percebeu que eles estavam sendo retirados do sofrimento. É isso que a segunda leitura diz quando fala: Jesus é o sacerdote por excelência. E não foi Jesus que disse isso. A leitura diz: Deus disse: tu és o meu filho amado. Se Jesus é o sacerdote por excelência, cada batizado e batizada, seguidor e seguidora, também é sacerdote e sacerdotisa com ele. Isso se chama, na teologia, de sacerdócio universal, que nós adquirimos ao sermos batizados e batizadas. Nós somos isso, grandes perto de Deus, para poder fazer isso, para poder enxergar, para poder olhar para as pessoas que estão fora do caminho e falar: vem, meu irmão, vem, minha irmã, você também tem vez. Essa é a maravilhosa missão que Deus nos dá. Ela é fácil? Não é fácil.
Se fosse fácil, Jesus não ia pedir ajuda nossa. Jesus não ia juntar os homens e mulheres da sua época para ir falar: olha, eu vou morrer, mas vocês ficam. E vocês vão ser como ovelhas no meio de lobos. Jesus percebeu que não era fácil. Então o mundo está aí. Os cegos estão aí. O resto está aí. E nós, onde é que nós estamos? Não responda para mim, não, responda para Deus. A leitura que nos pergunta hoje para todos nós aqui. Então vamos diante desse Deus que proclama maravilha em nossa vida e quer que a gente possa transbordar essa maravilha para o mundo. Vamos só fazer um pequeno silêncio, nos colocar diante dessas leituras que Deus nos coloca em nossa frente hoje.